Vamos agora para o Salmo 144. Essa é uma palavra especial que eu quero passar para vocês, principalmente para os pastores. Eu guardei ela no meu coração. Já tem algumas igrejas nossas para pastores. Salmo 144, 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Esta oração, cada pastor precisa fazer. Cada servo de Deus. Irmãos, a pior coisa que existe na igreja são os filhos estranhos. O pastor está sendo usado por Deus, o pastor está dando um recado, e ele está dizendo: eu não acredito nisso. O interesse dele hoje é levantar uma boa oferta. Ele está defendendo a família, ele está acusando fulano. E ao invés de receber o recado de Deus, que o servo do Senhor orou, buscou, esse filho estranho começa a se revoltar. Encontra-se com outro e diz: está vendo o nosso pastor? Está de carro novo. Está vendo a filha do pastor? Está de vestido novo. E está vendo mais aqui? Esse filho estranho é uma praga na igreja. E nós temos de orar, pedir a Deus: Deus, livra-nos. Primeiro pedido: livra-nos dos filhos estranhos e tira-nos das mãos desses filhos estranhos. Essa praga chamada filho estranho causa tantos males na igreja que nós deveríamos orar até para não existir no nosso ministério. E quando aparecer, a oração deve ser: Deus, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos. Davi, explica mais para nós, por que você orava isso? Por que o filho estranho tem que ser tirado? Versículo 12 ele começa a explicar, dá várias explicações. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. A vida espiritual, ela se assemelha com a vida física. A infância, a puberdade, a mocidade, a idade adulta. E nós estamos trabalhando, criando filhos para Deus, gerando pessoas em Cristo. E essas pessoas vão ter a mocidade, época de força, época em que eles vão ser uma grande bênção para nós. Mas se nós tivermos filhos estranhos na igreja, quando esses jovens espirituais estiverem na sua idade de mocidade, que poderão ajudar papai e mamãe, que poderão ser uma bênção no nosso ministério, o que é que acontece? Eles não serão bem desenvolvidos, não serão como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, não vão fazer o trabalho que devem fazer, as missões vão ser esquecidas. Mas se nós tivermos filhos bem desenvolvidos, eles não vão ver a cor da pele para quem eles vão pregar, o bolso da pessoa a quem eles vão encontrar. Eles irão cumprindo ao ide do Senhor Jesus. E o que interessa para eles é que o evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado e as almas sendo salvas. Filhos estranhos estragam. Os bebês espirituais começam a desconfiar dos pais. E quando chegam na mocidade, não obedecem, não se consagram, não se entregam. Eles acham até que a obra de Deus tem um negócio chamado balandragem. Misericórdia, sede santos porque eu sou santo. É preciso orar. Deus, a nossa igreja, ela tem de ser livre dos filhos estranhos. Essa praga não pode existir no nosso meio. Se existir, vai atrapalhar. A gente trabalha tanto tempo, salva uma pessoa, tira ela da feitiçaria, da idolatria, do crime, das drogas, traz ela, vai preparando. Quando ela está na sua mocidade, que poderia nos ajudar, não é bem desenvolvida. Ela não tem aquele desejo, ela não tem aquele amor. Ela faz coisas que o diabo quer que faça e não aquilo que Deus deseja que fosse feito.
Então Davi explica, para que os nossos filhos sejam bem desenvolvidos, para que eles sejam fortes, para que eles sejam uma bênção na sua mocidade, igual plantas que crescem, produzem. Você sabe que a planta tem época de produzir, é como o ser humano, tem época que não produz mais nada. E nós precisamos então desses filhos bem desenvolvidos. Mas Davi só para isso? Não, ele diz mais, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Duas qualidades de filhas aqui. Primeiro, as nossas moças mesmos. É muito triste quando você descobre que certas moças da igreja não têm diferença das moças do mundo. Não tem um apego para o corpo delas, que é templo do Espírito Santo. O exibem, o emprestam, o usam, como as coitadinhas pecadoras o fazem. E isso não deve existir na igreja. Nós temos que ser santos, pessoal. Nós precisamos ser santos. A santidade convém à casa de Deus, e é aqui que Deus mora. Elas têm que ser para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, e como as filiais das nossas igrejas. O líder está aqui, trabalha, cria, leva um missionário, vai lá, abre uma igreja, coloca um líder, e aquela filial não é a mesma coisa, e deveria ser. Quem está na direção se consagra, pede a unção de Deus, mas a filial não pode fazer diferente, tem de estar na palavra do Senhor Deus. Então, tanto as filhas, as irmãs, quanto as igrejas que saem da matriz, deveriam estar como colunas, pedras de esquina, como colunas de um palácio, do palácio de Deus. Que bom quando se faz diferente, quando se prega, se vive a palavra de Deus na extensão do Evangelho. Que triste quando o inverso é verdade. Que mais, Davi? Por que o filho estranho atrapalha? E ele continua dizendo, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Filho estranho na igreja faz o caixa da igreja estar no vermelho. Deus quer atingir, quer que o pastor alugue 2, 3, 4 horas de uma rádio, ou que compre a rádio, ele não tem dinheiro. Mas não tem recurso como? Ah, porque tem filho estranho. O filho estranho faz a despensa ficar vazia. Eu acho que é hora, meu irmão, da igreja começar a repensar. De nós, pastores, começarmos a pregar mais sério para esse povo, santificando eles mais, vivendo santificação e santificando, e fazendo esse povo santificar. O Brasil está na hora de uma explosão, pessoal. Tá? Nós estamos vivendo dias difíceis. A culpa não é nossa. Plantaram a semente má um tempo atrás, mas aguarde. Há algum tempo nós estamos plantando a boa semente, e ela vai produzir, pessoal. Vai produzir. Agora, se nós tivermos filhos estranhos, as nossas despensas ficarão vazias. Eu não tenho condição, eu não posso. Deus dá uma visão. Você acha que Deus ia brincar com a gente? Não, Deus nunca brincou com ninguém. Eu aceitei Jesus aos 6 anos de idade. Aos 11 anos, um primo que morava em Cachoeiro de Itapemirim, tinha 80 mil habitantes na época, foi na minha cidade e disse, primo, vamos passear lá? Eu fui passear com ele. Aí o meu primo disse para mim, você conhece televisão? Eu falei, não. Isso em 58, hein? Estava começando televisão no Brasil. Começou em 52. Ele disse, lá em Cachoeiro, na Praça Jerônimo Monteiro, tem uma loja que tem uma televisão, eles põem uma televisão, o pessoal fica assistindo. Vamos lá? Eu falei, vamos. Pegamos o ônibus, que eu nem sabia o que era ônibus urbano. Na minha cidade não tinha nada disso, quer dizer. Cheguei lá, tinha umas 100 pessoas em frente da televisão. E menino sabe fazer as coisas. Eu passei de barco todo mundo. Cheguei e fiquei assistindo. Gostei. Até hoje eu lembro, era um musical que as moças tinham saia até aqui embaixo. Hoje elas tiram a saia todinha, não sei para que é isso. E elas estavam dançando um balé. Eu nunca tinha visto coisa parecida. Falei, Jesus, que coisa bonita. Dei as costas.
e fiquei olhando para o povo, as costas para a televisão. Estava todo mundo assim, ó, olho arregalado, boca aberta. Foi Jesus. Olha só como é que esse negócio chamado televisão é bom. Parece que está todo mundo hipnotizado aí, Jesus. Foi Jesus. Olha bem, como é que Deus chama. Não tem ninguém falando do Senhor na televisão. E tinha igreja grande no Brasil naquela época, hein? Mas eu vou lhe fazer uma promessa. Se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá falando do Senhor. Irmãos, Deus nunca brinca com ninguém. Se Deus lhe der uma revelação, por mais difícil que ela seja, Senhor, me dê a graça, eu vou fazer. Me dê a condição, eu vou estar lá. 1º de novembro de 77 ou 78, Jesus nos deu a televisão e de lá para cá, glória a Deus, nós temos plantado a boa semente. Jesus dá um sonho, dá uma revelação, a pessoa sente de fazer um trabalho, de ganhar um povo, de pregar o evangelho, de evangelizar, de fazer uma coisa grande para Deus, mas não consegue realizar. Mas por que Jesus só não dá? Davi explica aqui: para que as nossas bênçãos se enchem todo momento, é necessário que o Senhor nos livre e nos tire das mãos dos filhos estranhos. A boca só fala a vaidade, e o poder que eles usam é o poder, a besta da iniquidade. Mas com Jesus, com santidade, no amor de Deus, nós vamos fazer um trabalho grande para Deus. O que mais, Davi? Para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas. Eu vi o pastor falar aqui, o Jerônimo, que ovelha gera ovelha. Vocês fizeram assim, né? É o gado. Mas o povo da minha igreja, alguém diz, o povo da minha igreja é amaldiçoado, não traz pecador, não evangeliza, não abre a sua casa para fazer uma reunião. Eu não sei o que eu faço. Meu irmão tem filho estranho, tem que tirar o filho estranho, ele contamina. Os nossos gados não produzem, são estéreis. Quando muito vem à igreja, como não está chovendo, porque eu digo que está chovendo, não vem para trabalhar, eles vão. Para ficar na fila do NPS eles vão, para assistir jogo de futebol eles vão, mas para a igreja não. Está frio, está chovendo, não sei lá mais o que. É isso que acontece, meu irmão. Agora, quando não está, aí eles vêm, sentam na igreja, o pastor está pregando muito, ele está olhando no relógio, não aguenta, ele pula de um lado, pula para o outro, pula de um lado, pula do outro, e quando o pastor menos espera, ele sai, vai embora. Está errado. Os nossos gados têm de produzir, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares. Nós podíamos em pouco tempo trazer Jesus de volta, pessoal. O que tem de gente nascida no mundo, cheia do Espírito Santo hoje, se disse, cada um, não podia faltar um, ganhar 10 em pouco tempo não tinha ninguém. Jesus já teria voltado. Mas nós não estamos ganhando ninguém, pessoal. A maioria não tem uma pessoa que pode apresentar, realmente essa pessoa eu evangelizei, eu ganhei, eu trouxe para Jesus. E o Davi disse, o nosso gado tem que produzir a milhares e a dezenas de milhares. Mas se tem filho estranho na igreja, ele contamina, ele tira o ânimo, ele tira a unção. Você pode pregar, ele está dizendo, não é isso, mas tem outro interesse, não sei lá mais o que, e a igreja sofre, e quem sofre é Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Isso é revelação, é para nós orarmos, é preciso. A igreja tem que ser só um pensamento, uma só alma, assim que era a igreja de Jerusalém. Quando entrou Ananias e Safira, eles foram fulminados, que estavam trazendo inspiração extra, maligna, para o meio do povo de Deus. É a simplicidade, a singeleza, e o filho estranho traz isso. Deus, levanta Pedros, mais Pedros hoje. Talvez Ananias e Safira tenham que ser fulminados até dentro da igreja, que ficam contaminando as pessoas, causando divisão, pregando a mensagem, destruindo o trabalho que o Espírito de Deus está fazendo, olhando o interesse próprio.
Lá no livro de Provérbios 18:1 diz: busca o seu próprio interesse aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O dia que o seu pastor separar, sair da igreja, eu vou montar a minha igreja, fuja dele. Ele está buscando o próprio interesse. O próprio. Provérbios 18:1. Busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Ele resolveu agora ser dono da igreja, resolveu ser alguma coisa a mais. Ou é missionário, então não vai ter ministério novo? Vai ter. O Espírito Santo ainda fala: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Mas ele fala, e a igreja abençoa e vai na paz de Deus, e nunca na separação. E o pior que esse que se separa, que funda a sua igreja, ele está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Deus tem um plano. Usou homens e mulheres, derramaram lágrimas, sofreram, criaram o trabalho, e aquele vai, se insurge e divide, e acha que agora não tem problema. Fuja dele. Busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A igreja não tem que separar, a igreja tem que unir, a igreja tem que crescer, a igreja tem que avançar. Não importa o nome, meu irmão, o que importa é o reino de Deus sendo pregado, é a obra de Deus sendo feita, é as almas sendo ganhas, é o povo sendo edificado. O que importa é Jesus triunfando, e não o nome dessa igreja, o nome desse pastor, desse líder. O que mais Davi, que o filho estranho, faz que precisa ser tirado? Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Aqui fala dos obreiros fortes. O irmão vai pegar aqui a sua mala, a sua mulher, ou a irmã vai pegar o seu marido e vai para tal lugar, a boa igreja. Ah, não, lá não tem condição, não tem nem colégio para os meus filhos, tem nem hospital. E se vai, é um preguiçoso. 10 horas da manhã está dormindo, prega uma vez por semana, 2 vezes, não visita as pessoas. É boi fraco, pessoal. É filho estranho que faz. O filho estranho tem que ser tirado aqui, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Deus quer obreiros e obreiras de coragem, de força. E Deus quer que os bois, os obreiros, sejam fortes para o trabalho. Deus não gosta de homem fraquinho, de mulher boba, não. Ah, não aguento mais. Seu Deus, o Senhor está me dando, eu vou fazer em nome do Senhor Jesus. Viver, você vive em qualquer lugar, pessoal. Viva no público, é muito melhor, pregando a palavra. O que é que hoje eu estou menor por ter pregado 5 vezes ontem? Ao contrário, eu estou bem forte, glória a Deus por isso. E amanhã vamos pregar mais ainda em nome de Jesus, e Deus vai abençoar. Bois tem que ser forte, mas não são. Não adianta insistir, não adianta o líder brigar que o boi vai ser fraco se tiver filho estranho. Isto é uma coisa, o filho estranho, ele traz certos raios malignos que atingem a congregação toda. Quando Davi entendeu, disse: Deus, por favor, eu não posso ficar assim, só tem que me livrar e tirar a mão desses filhos estranhos. Eu não quero esse pessoal no meu reinado. Nós não devemos querê-los também na nossa igreja. O que mais? Para que não haja nem assaltos. Ih, coisa séria. Foi assaltada a igreja e levaram todo o som, mas não devia. Filho estranho é uma praga, pessoal, tem de ser tirado. E cuidado para você não ser esse filho estranho, aquele que se insurge, aquele que não se dobra diante do Espírito de Deus, aquele que tem o espírito da rebeldia. Não, mas não é bem assim não. Missionário está falando, mas não é bem desse jeito não. Amém, irmãos? Irmãos, se tiver filho estranho, tem assalto na igreja. Assalto de roubar o som, roubar a carteira, assalto de roubar a pessoa, de roubar aquela vida. É, missionário, acontecendo isso na minha congregação. Pois é, filho estranho, tem que ser tirado. O que mais, Davi, que tinha? Para que não haja assalto, nem saídas. Eu não entendo. Eu peguei essa igreja com 200 membros. Também estou fazendo uma limpeza, eu só estou com 150. Mas tinha que estar com 250, meu irmão. Teve saída. Você esqueceu de orar para Deus tirar o filho estranho. Será que é aquele jovem tão talentoso? Pode ser. Aquele irmão que é tão simpático. Irmão, filho estranho, abra os olhos se você é um. É aquele que não obedece o que o pai fala.
O Pai está falando. É aquele que acha que ele é especial, que outros podem errar e serem punidos. Ele não, Deus entende. Deus não entende ninguém. O julgamento começa pela casa de Deus. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não tem outro jeito não, meu irmão. A porta é estreita, o caminho é apertado, e não se entra lá de outra maneira não. Filho estranho faz saída. As pessoas ficam desestimuladas. Elas já não vão mais à igreja, já não se consagram, elas já não se dão mais a Deus. A igreja sofre, parece um clube social. Tem que inventar isso, inventar aquilo outro para trazer a pessoa. Onde está o poder de Deus? Onde está aquele evangelho? Só tem forma, mas não tem conteúdo. A casca, a figura. Para que não haja nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Deus quer que o povo dele se cure um ao outro. Orai uns pelos outros, para seres curados. Que o povo de Deus ajude um ao outro. Aí ele diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Deus quer que o povo dele seja bem sucedido. Bem, não é só sucedido não, bem, sucesso mesmo, vitorioso. Bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Você acha que Deus colocaria isso aqui na Bíblia simplesmente para nos chamar a atenção, a gente ficar alegre e não acontecer? Meu irmão, esta é a vontade de Deus para a casa dele. Esta é a vontade de Deus para o povo dele. Ele quer ver um povo forte, produtivo, um povo saudável, sadio, um povo ungido, um povo abençoado, um povo que realmente faz a vontade dele. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Mas não sucedeu por quê? Porque Deus não quis? Não, porque tinha filho estranho. A pessoa não orou. Na obra de Deus não pode ter amizade. Não pode ter esse negócio, não, ele é meu amigo, eu vou quebrar o galho. Não, meu irmão, você está errado. Isso vai levar você para o inferno. Você se conserta com Deus, abre os seus olhos. A senhora tem que falar assim para o seu marido quando ele estiver errado. Isso não é procedimento de cristão. O senhor tem que falar assim para a sua mulher, mesmo que ela vá embora. Isso não é procedimento de cristão. Nós vamos dobrar o joelho, vamos pedir misericórdia a Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Nós estamos deixando o diabo entrar em nossa vida, na nossa família, e depois vamos pagar preço mais caro. Mais tarde o preço caro. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.